Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que ele foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele." Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Entre os dois, contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Na reflexão desse evangelho do discípulo de Emaús, depois dos acontecimentos da traição e morte de Jesus, 2 discípulos, provavelmente desanimados com o que aconteceu em Jerusalém, irmãos, voltavam para o seu vilarejo. Eis que nessa caminhada um forasteiro se junta aos 2. Vão conversando sobre os últimos acontecimentos, recorrendo à Escritura. Ao chegar a casa, o forasteiro foi convidado pelos 2 a permanecerem com eles. Quando partem o pão na ceia, os 2 reconhecem naquele forasteiro o próprio ressuscitado. Belo texto que nos revela uma bonita celebração, partilha da palavra e do pão. É muito importante também que nos mostra que o ressuscitado caminha conosco no nosso dia a dia e principalmente nos momentos de partilha do alimento. Sempre que o pão é dividido e partilhado, Cristo ressuscitado está presente. Alimentados pelo pão partilhado,
resta-nos partir para a missão e anunciar Jesus presente. Oremos. Ó incansável peregrino, não fiques preso nas malhas da morte. Ressuscitado, continuas a percorrer a estrada do mundo e inserir-se na vida dos homens e mulheres de todos os tempos. Dá-nos a graça de reconhecer Tua presença nos nossos semelhantes no sacramento da Eucaristia. Dá-nos, Senhor, também reconhecer a Tua presença em nossa casa e nossa família. Aonde tiver um dos Seus filhos, que nós possamos passar, transmitir a Tua presença para a vida de todos, como Cristo ressuscitado que vive e reina para sempre. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.